Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 30 de agosto. E estamos lembrando aos nossos telespectadores que durante esses dias estamos trazendo uma série de mensagens que foram ministradas durante a 7ª Conferência Teológica pelo pastor Tiago Santos. Ele foi um dos conferencistas desta nossa conferência. Inclusive, ele é o diretor da editora Fiel, muito conceituada, muito conhecida em todo o Brasil. Ele também é um dos preletores da Consciência Cristã, sempre quando é realizada em Campina Grande. Ele esteve, portanto, conosco. Estamos trazendo esta série de estudos sobre a inerrância da Palavra de Deus, sobre a inspiração da Palavra de Deus, que hoje tem sido muito prejudicada devido aos movimentos, né, que estão se proliferando e muitas vezes trazendo confusão à mente de muita gente incauta. Então é bom que você atente para esses estudos que foram ministrados durante a 7ª Conferência Teológica, que isso vai derramar luz no seu coração, na sua mente, sobre as Escrituras Sagradas. E o texto bíblico diz que um dia, esse homem rico morreu. O outro personagem que nós temos aqui é Lázaro. A gente não sabe muito bem como foi a vida de Lázaro, mas não foi uma vida fácil. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre Lázaro, mas o pouco que a gente sabe é que tudo na vida dele deu errado, que as coisas não deram certo para ele. Porque na vida, às vezes a gente pode viver tempos de vacas gordas, às vezes a gente vive tempos de vacas magras, às vezes a gente vive tempos em que a vaca vai para o brejo, e às vezes a gente vive tempo que não tem vaca nenhuma. Eu acho que a situação dele, a vaca já tinha ido para o brejo, já não tinha sobrado mais nada, ela estava afundada até o pescoço no brejo. Ele era pobre, mas mais do que pobre, ele era um homem doente, tinha úlceras, purulentas, feridas, espalhadas por todo o seu corpo, talvez resultado de alguma forma de câncer, talvez resultado de alguma doença de pele, mas ele era a própria miséria em pessoa, passava fome, não tinha dinheiro, estava doente, talvez não trabalhasse justamente por isso. Ele deve ter se tornado inapto para o trabalho porque estava doente. E naquele tempo não havia nenhum tipo de socorro aos doentes, exceto pela boa obra de um judeu fiel. Não havia nenhum judeu fiel para assistir aquele homem. A sociedade não o acolheu, a sociedade dos santos, dos eleitos de Deus, do povo da palavra, dos portadores da revelação de Deus, desprezaram aquele homem que naquela altura provavelmente já não tinha mais família, talvez seus pais, irmãos, se é que ele teve irmãos, já estavam mortos, não tinha filhos, não tinha ninguém, não tinha amigos, não haviam pessoas próximas daquele homem. Ele estava sozinho, junto dos cães que lambiam as suas feridas, não havia quem o levasse para casa, não havia quem lhe desse remédios, não havia quem lhe desse comida. O homem estava com fome, estava sozinho no mundo e miserável. Ele desejava ser alimentado, diz o texto. Ele desejava um pouco de comida e de pão, não tinha. E aquele homem rico, que via aquele homem na miséria todos os dias, não lhe deu nem as migalhas.
mas ele era temente a Deus. O texto bíblico diz que este homem mendigo era temente a Deus. Em algum momento da vida triste deste homem, em algum momento da sua trajetória, ele ouviu sobre a Torá, ele ouviu a lei de Deus. Alguém falou disso para ele, talvez na sua infância, talvez os seus pais, talvez nas sinagogas. Ele aprendeu que Deus se revelara aos homens por sacerdotes e profetas, e que Deus fizera grandes promessas. Ele ouviu das promessas do Shalom de Deus, da paz que todo homem de fé desfrutaria um dia na presença de Deus para todo sempre. E esta esperança alimentou o coração deste homem mendigo. Ele provavelmente não tinha nem mesmo meio ciclo, que era o valor necessário para qualquer judeu entrar no templo. Ele não tinha dinheiro para comprar animais para o sacrifício no templo. Provavelmente ele via o templo de longe. Ele não poderia passar por aquela porta chamada Porta Formosa. Ele não teria acesso nem mesmo ao pátio dos gentios, muito menos ainda ao pátio das mulheres, e ainda menos ao pátio principal onde estava o altar. Ele não poderia descer às fontes antes de ir ao templo para purificar-se, porque ele tinha chagas. Mas de longe, quem sabe das escadas da casa do homem rico, ele via a fumaça que saía daquele templo, daquele lugar chamado lugar santo, do altar do sacrifício, e ele entendia que todo aquele drama do sacrifício, ele entendia por fé que conforme a Torá, a revelação de Deus, a lei havia estabelecido, o sacrifício que subia ao Senhor era o sangue do inocente sendo derramado em favor do culpado, que propiciava a Deus e satisfazia a sua justiça. Ele entendia que isto era expressão de misericórdia de Deus que visita o homem em graça, de Deus que se manifestava até mesmo para ele, um mendigo, um miserável. Ele não tinha nada, mas porque ele tinha fé, ele tinha tudo, porque ele deu ouvidos à palavra de Deus, e ele depositou na revelação de Deus a sua fé, a sua esperança, e ele também morreu. E nessa altura, a gente aprende uma lição solene, que a morte chega para todo mundo. A morte chega para todos, e é preciso que a gente veja a morte como o que ela é. E os irmãos me permitam esse parêntese aqui, porque a morte é mesmo um inimigo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. É assim que ela precisa ser tratada. É um inimigo implacável, é uma realidade inexorável, inescapável. Todos nós experimentaremos a morte em algum momento, a menos, Maranata, o Senhor Jesus Cristo volte antes disso. Porque a morte é esse tipo de corrente que está atada aos pés de toda a humanidade. Nós vamos arrastando essa corrente a vida toda, até que um dia essa corrente nos arrasta. E a gente não pode fugir da morte. E a indústria cosmética, a indústria médica, a indústria farmacêutica, a indústria do entretenimento, a indústria do prazer, tenta enganar a morte, tenta disfarçar a realidade da decadência da vida. Mas não dá. Pode tentar, pode usar a maquiagem que for, o botox que for, a gente está em um processo de declínio. Não tem jeito. A gente não pode fugir da morte, não importa o que a gente faça, não importa onde a gente se esconda, ela vem e encontra a gente, e busca a gente, como buscou aquele homem rico, com todos os recursos que ele tinha, com todas as finas iguarias que tinha, com a sua roupa púrpura e o seu linho finíssimo. Sabe, eu não sei quantos aqui gostam de visitar museus. Museus são coisas impressionantes, mas museus são, na verdade, grandes cemitérios.
Museus são grandes cemitérios, porque a gente vê neles os grandes feitos de homens e mulheres que já morreram. Há um local onde casam-se reis e rainhas na Inglaterra, a Abadia de Westminster, um lugar fantástico, tem monumentos incríveis ali, mas ali é um grande mausoléu. Reis e rainhas estão enterrados ali, os seus corpos, sem vidas, foram depositados de modo definitivo naqueles túmulos, porque a morte chega para reis e para plebeus, e ninguém pode escapar dela. É um inimigo terrível, mas não é um inimigo invencível, porque Cristo, este, venceu a morte, e Ele conquistou a morte em nosso favor. Mas prosseguindo no texto, então o texto nos informa que o homem rico morreu, e também o homem pobre, e nós somos informados que ambos morrendo, a sua existência não deixa de existir, de ser real, não cessa completamente. Nós entramos aqui nessa parte mais difícil do texto, e é preciso que a gente seja cuidadoso aqui, mas o que a gente pode dizer com certeza, conforme o texto nos ensina aqui, é que aquelas pessoas que são tementes a Deus e que deixam esta vida, quando morrem, vão para um lugar de descanso, vão para um lugar de alívio, vão para um lugar de felicidade. O texto diz que este homem, temente a Deus, estava ali, reclinado sobre o peito de Abraão. Neste lugar é o lugar onde está Abraão, um dos patriarcas, que representa aquele que é justificado pela fé, como a gente vê em Romanos capítulo 4. A imagem de alguém reclinado no peito de Abraão aqui, deste homem reclinado no peito de Abraão, nos faz pensar na imagem de João reclinado sobre o peito do Senhor Jesus Cristo em uma grande ceia. E era ali, neste lugar de felicidade, de alívio, que se encontrava Lázaro. Já o outro estava num lugar um pouco mais quente. A gente vê aqui que ele foi para um lugar de tormentos, um lugar de dores e de sofrimento, de chamas e de muito terror. Ele estava naquele lugar que é chamado no Velho Testamento de Geena. Em Israel, o Vale do Geena é um aterro sanitário, onde todo o lixo da cidade é levado e onde há uma chama constante que nunca se apaga. E é esta a imagem que é utilizada nas Escrituras para fazer referência ao lugar de tormento, para onde aqueles homens ímpios são mandados. A chama está sempre acesa e consome tudo que está lá. E aquele homem então estava ali, ele estava ali, naquele lugar de tormento. E isto nos ensina que aqueles que não ouvem a lei de Deus, que aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que aqueles que rejeitam as Escrituras, que aqueles que rejeitam o ensino da palavra, que aqueles que rejeitam a chamada solene do Evangelho, vão para lá. Que é para lá que foi este homem. Esse é o lugar de quem se recusa a dar ouvidos à palavra. Este é o lugar daquele que não reconhece a autoridade das Escrituras para a fé e para a vida. Esse é o lugar de quem colocou as tradições à frente das Escrituras, como aqueles fariseus, lembrando que esta palavra do Senhor Jesus Cristo era dirigida primeiramente aos fariseus. Esse é o lugar daqueles que fizeram das posses, dos bens, das riquezas, dos amores desta vida e deste mundo, o seu grande tesouro, daqueles que idolatram prata e ouro. A vida daquele homem chegou ao fim, e todas aquelas coisas que ele tinha, a sua púrpura finíssima, seu linho finíssimo, sua camisa de púrpura, seu alimento saboroso, não servia para mais nada. A memória dessas coisas serviria de um tormento ainda maior para ele. E então o texto nos diz aqui que ele olha para Abraão e ele pede que Abraão mande Lázaro molhar a sua língua. Talvez, na sua arrogância, naquela altura, aquele homem ainda achava que Lázaro só servia para servir-lhe. Mas Abraão então responde, a gente vê aqui no texto,
lembrando que aquele homem teve tudo o que precisava, tudo o que ele quis durante a sua vida. Ele teve dinheiro, ele teve poder, ele teve comida, ele teve facilidades, mas ele não amou ao próximo, como a palavra de Deus ensina, e rejeitou a lei de Deus. Ele não temeu a Deus, ele não valorizou a sua própria alma, ele foi cínico, ele foi cético, ele foi incrédulo, ele foi indiferente com a palavra de Deus. Ele foi senhor de si, foi senhor da sua própria vida, senhor da sua história, senhor do seu destino, senhor das suas decisões, e agora era tarde demais. Não havia mais nada que aquele homem naquele lugar de tormento pudesse fazer. Havia ali um abismo intransponível, não dá para passar de um lugar para o outro e do outro para o outro. Ele não podia ir onde Lázaro estava, e Lázaro certamente não poderia ir para onde ele estava. Lázaro nem permissão tinha para ir até lá. Então, ao perceber aqui a sua realidade terrível, ele agora vai apelar, verso 28, em favor dos seus irmãos, porque tudo indica que o caminho dos irmãos dele era exatamente o mesmo em que ele estava. Talvez então ele tenha calculado na sua mente que se ele fizesse algum bem aos seus irmãos, ele poderia alcançar algum tipo de favor. E se foi esse o caso, mais uma vez ele está sendo egoísta e pensando nas suas próprias necessidades, como ele sempre foi durante a vida, agora ele também é durante a morte. E mais uma vez, ele quer que Lázaro faça o serviço para ele. Ele quer que o pobre Lázaro seja o mensageiro, o servo dele, que vá até lá e fale aos irmãos dele sobre esse lugar de tormento. Note que ele não está preocupado com os pobres, não. Mais uma vez, ele não está aqui propondo que os seus irmãos façam bem aos pobres, inclusive na proposta que faz a Abraão. Não é isto. Ele quer apenas livrar os seus irmãos do tormento, quem sabe com isso ganhar alguns pontinhos. E agora presta atenção numa coisa. Como que ele chama Abraão aqui? Ele chama de pai. Sabe por que ele chama Abraão de pai? Porque ele era um homem religioso. Ele era um judeu. Ele frequentava o templo. Ele provavelmente conhecia o sumo sacerdote, porque era um homem rico. Normalmente o sumo sacerdote conhece os homens ricos da cidade. Ele provavelmente fazia suas ofertas pacíficas. Provavelmente comprava muitos gados e ovelhas para serem levadas, entrando pela porta de Salomão, passando pela porta formosa, indo até o pátio. Ele chegava até aquele lugar e levava ali o seu sacrifício. Ele provavelmente era querido dos fariseus, aquele grupo de religiosos judeus que, conforme a gente lê aqui, se justificavam a si mesmos. Olha só o verso 15: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Verso 15. E é possível que este homem rico tenha pensado que porque ele era judeu, porque ele fazia parte da comunidade da aliança, porque ele era um homem religioso, porque ele seguia suas tradições, porque ele tinha acesso também às promessas, ele tinha acesso aos sacerdotes e ao templo, que talvez por isso ele estava bem, está tudo tranquilo comigo, não preciso de mais nada, eu tenho tudo que preciso. Mas ele não ajudava os pobres, não foi capaz de estender a sua mão para dar um pão para um homem miserável. Irmão, um judeu da mesma família de fé, que fazia parte do mesmo concerto, da mesma aliança. E agora ele está vendo que as coisas não são assim. Agora ele está entendendo que não é porque ele nasceu como judeu e que fazia parte daquela comunidade, que ele tinha o seu lugar garantido junto a Deus. Ele rejeitou Deus a vida inteira, mesmo sendo muito religioso.
com as suas ações, com a sua arrogância, com a sua opulência, com a sua vaidade, com a sua avareza. E agora os seus irmãos estavam seguindo no mesmo caminho. E aí, você note bem, olha o que Abraão vai dizer para ele. Ele insiste que mesmo que alguém ressuscitasse dentre os mortos, não serviria de nada, porque eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a única palavra que tem autoridade, a única palavra que é capaz de mudar corações e mentes, a única palavra que eles deveriam obedecer. Quantos religiosos dos nossos dias, gente sincera até, que nascem na igreja, que seguem as suas tradições, frequentam os cultos, vão à EBD, fazem as suas ofertas, não é? E pensam que, embora essas coisas todas sejam muito boas, não me entendam mal, são boas, mas pensam que elas em si mesmas são suficientes e não dão ouvido à palavra de Deus, não submetem-se à autoridade das Escrituras, à chamada das Escrituras por fé e arrependimento, à chamada das Escrituras por uma vida de santidade, à chamada das Escrituras por amor ao próximo. Aí não adianta seguir as tradições, e não adianta seguir o espetáculo, porque há muitas igrejas que gostam dos espetáculos, gostam das sensações. Eu preciso sentir a chama arder no meu coração para fazer alguma coisa. É bom quando a gente tem sensações de que Deus nos comanda para alguma coisa, mas sabe onde que você vai encontrar realmente o comando? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Não tem outro lugar onde você vai entender a vontade de Deus para a sua vida, se não for aqui. Fora disso aqui, fora das Escrituras, fora da revelação, não há nenhuma outra fonte de autoridade, não há nenhum outro lugar onde você vai entender o que Deus quer de você. É aqui, na palavra dele. Imagina se um homem rico tivesse tido o seu pedido atendido por Abraão. O que será que Lázaro poderia ter dito para os irmãos de Abraão? Vamos imaginar aqui por um instante que Abraão então fizesse uma concessão e dissesse: tá bom, Lázaro vai lá e fala com os irmãos deste homem. O que será que Lázaro teria dito? Talvez ele pudesse dizer aos irmãos daquele homem que nesta vida a gente não tem nada: ouro, prata, bens, posses, reputação, roupas, iguarias, que nada disso garante nada para a gente, que todas essas coisas perecerão, que essas coisas não têm valor. Mas a Escritura já fala isso. Talvez Lázaro pudesse ter dito que a avareza é um pecado grosseiro, e que a avareza significa idolatria das riquezas, idolatria do próprio ego, egocentrismo, e que a idolatria é uma afronta contra Deus e é uma afronta contra o próximo. Mas a Bíblia já diz isso. Então, talvez ele pudesse dizer que nós somos chamados a expressar amor ao próximo, que devemos amar uns aos outros, que devemos olhar com compaixão e misericórdia o sofrimento alheio, que devemos doar de nós mesmos, dos nossos bens, dos nossos recursos, do nosso tempo, dos nossos afetos, àqueles que precisam. Mas a Escritura já diz isso. Talvez Lázaro pudesse ter dito que aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma, força e entendimento, também devem amar o seu próximo, e que quando é assim, quando eles partirem, vão para um lugar de descanso, um lugar gozoso, um lugar de felicidade. Mas espera aí, a Escritura já dizia isso. Talvez ele ainda pudesse dizer que aqueles que rejeitam a palavra de Deus e que rejeitam a Deus vão para um lugar de tormento e sofrimento. Mas a Escritura já dizia isso. Você percebe?
Qualquer coisa que Lázaro pudesse ter dito, Abraão e os profetas já falaram. E se ele não vai ouvir Abraão e os profetas, vai ouvir quem? Pode ressuscitar alguém dentre os mortos. Eles têm a Abraão, tem Moisés e aos profetas. Tem a lei e os profetas. Mas sabe de uma coisa? Além de Moisés e dos profetas, a Escritura registra que teve uma pessoa que ressuscitou de fato entre os mortos. Nós temos a notícia de alguém que ressuscitou dentre os mortos, que voltou para nos chamar e seguir os seus passos. A gente tem notícia de alguém que ressuscitou dentre os mortos, que chama homens e mulheres a amarem-no e a seguirem-no e a temer a Deus e a viver vidas santas. Nós temos a história de alguém que ressuscitou dentre os mortos e que diz que devemos confiar nele, nas suas obras, nas suas palavras, no seu ensino. Veja só, nós temos Moisés, nós temos os profetas, e nós temos Cristo, Ele mesmo, Jesus, que está dizendo estas coisas, que propôs esta parábola e que ensinou aqueles homens, tanto os seus discípulos como os fariseus. Chama até hoje, tantos séculos depois, chama homens e mulheres a se submeterem à sua santa revelação, à sua palavra, ao seu evangelho, à sua anunciação. Ele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele que é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus, Ele que se fez homem e que, tendo vivido vida justa e santa, tendo morrido a nossa morte, ressuscitou dentre os mortos e chama homens e mulheres à fé e à obediência à sua palavra. E se a gente não ouvir Moisés e os profetas e a Cristo, a quem mais a gente vai ouvir? Onde mais a gente vai encontrar a fonte de autoridade para os nossos destinos, para a nossa vida, para o nosso futuro e para a nossa esperança? Está aqui, revelado na Santa Escritura, única autoridade para a nossa vida e fé. Nós somos convidados a nos submetermos a esta fonte de fé, que é a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe aos amados irmãos. Não perca amanhã, outra vez, o pastor Tiago Santos trazendo mais uma mensagem que foi ministrada durante a 7ª Conferência Teológica. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.